Olá pessoal, tudo bem? Pois é, voltamos para o canal, né? Graças a Deus, estamos bem de saúde, né? Se recuperando, mas já estamos bem. E conforme eu prometi para vocês, nós iríamos produzir conteúdos, né? E conteúdos práticos, conteúdos que você, nosso aluno dos cursos de eletricista, e também você que é nosso seguidor no canal aqui, né? Tanto o estudante de eletricidade, de instalações elétricas, como aquele também que está aprendendo aí para fazer suas instalações, ter uma independência nessa parte aí, né? Então sempre nós temos conteúdos que ajudam, não somente os estudantes, como também as pessoas que querem fazer algum trabalhinho por conta própria, e também, principalmente também, né, os profissionais da área, os eletricistas que estão aí em campo, né, atuando, e muitas vezes não tem o tempo de buscar informações, tá certo? Então pessoal, esse vídeo aqui vai tratar do assunto do cálculo da bitola do cabo, tá? É uma pergunta muito recorrente no nosso grupo de alunos, aqui no YouTube também. Mesmo nós tendo aqui já um vídeo bem produzido, já há 4 anos mais ou menos, que ensina, né, como que determina a bitola dos cabos, ele é muito completo, talvez um pouquinho complexo, e por isso nós resolvemos fazer um vídeo, eu e o Gustavo aqui, para a gente estar simplificando esses cálculos, né, para você que é um profissional, não pode perder tempo, ou você que não tem muita base matemática, né, também possa resolver e determinar da forma correta qual que é a bitola do cabo que você vai utilizar na sua instalação, tá? Isso aqui nós vamos estar determinando em distâncias maiores, tá pessoal? 60 metros, 80 metros, 120 metros, 180 metros, tá? Pode ser a instalação de uma bomba, né? Uma simples bomba d'água que você está instalando aí a 80, 90 metros de distância do quadro. Como também pode ser uma instalação de uma casa na área rural, onde o quadro de medição está distante da casa, né? Distante aí por 100 metros, 150 metros, 200 metros. E aí você precisa determinar, através dessa fórmula, desse cálculo, né, qual que é a bitola correta para essa casa, tá? Para que você não tenha muita queda de tensão e prejudique aí os equipamentos, mau funcionamento dos equipamentos, tá certo? Outra coisa, você vai instalar uma máquina um triturador de capim para vacas, né, animais, vai instalar qualquer outro equipamento, você vai precisar determinar a bitola. E o seguinte, pessoal, nós temos aí 2 tipos de cabos, né, o cabo de alumínio e o cabo de cobre, né, que são tipos diferentes, aplicações diferentes, e também né, nós vamos explicar nesse vídeo como você faz o cálculo, utilizando condutores de alumínio e utilizando condutores de cobre, tá? Lembrando vocês que o condutor de cobre é para todo tipo de instalação, né? Tanto aérea quanto internamente nas tubulações, e o condutor de alumínio é somente para instalações aéreas, né? Externas, não pode entrar no interior de eletrodutos, não pode entrar na edificação, estaria fora de norma, tá certo? Então pessoal, é isso aí, o vídeo vai ser esse. Nós trouxemos aqui o nosso amigo Gustavo, né, do canal Ligando os Fios. Ele vai se apresentar para vocês, ele é meu filho, né, meu filho mais novo, e já está desde os 13 anos aí no estudo. Ele vai falar um pouquinho sobre ele, e ele que vai estar fazendo os cálculos com vocês. Eu vou dar apenas um suporte aqui, tá certo? Lembrando que nós vamos trabalhar sempre na prática, certo? Sempre cálculo, mas pensando na prática. Então pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente. Para quem já viu alguns vídeos antigos aqui da Telredes, eu já participei de alguns vídeos. Também, como ele falou, eu já estou desde 13 anos, então estou 8 anos aqui na área de elétrica, né? Passei já para o curso técnico, eletrotécnico, né? Atualmente estou fazendo o curso de engenharia elétrica, já estou 5 anos aí na atividade. E também fico ali fazendo conteúdo no blog da Telredes, tanto que esse conteúdo que a gente está vendo, vai ver hoje, já está tudo no blog, então a gente vai deixar na descrição do vídeo o link do artigo completo, tá? Para você que quer complementar aí o nosso vídeo. E também no suporte dos alunos, tá? Alguns alunos já me conhecem também, lá por dar suporte no grupo do WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais. Pessoal, isso aí, o Gustavo tem o canal dele também, né? Apesar que ele vai trabalhar no nosso canal da Telredes, porque ele faz parte da Telredes, ele tem o canal Ligando os Fios, né? Exatamente. Então, eu já tenho um canal, tanto que a série de vídeos que eu fiz aqui na Telredes, a gente terminou lá no meu canal, no Ligando os Fios, tá? Então, para quem quiser acessar ligandosfios.com.br ou YouTube/Ligando os Fios. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui certinho, tá pessoal, para vocês aí. Então pessoal, para a gente determinar a nossa bitola do nosso cabo, a gente tem uma fórmula que vocês vão aí, quando vocês procuram sobre isso, vocês vão encontrar essa fórmula aqui. Então ela é um pouquinho grande, pode até ser um pouquinho confusa, mas a gente vai simplificar para vocês, tá? Mas quando você encontrar essa fórmula, o que cada coisa é e qual é a simplificação que a gente vai fazer. Então aqui está o nosso S, que vai ser a nossa bitola do cabo que a gente está procurando. Então o S, que é o que a gente está procurando, vai ser essa fórmula aqui, que é o quê?
2 vezes o Rho, vezes o L, vezes o I. O que tudo isso aqui significa? O 2 é um número, né? O Rho, a gente vai encontrar aqui que é a resistividade do material. Então, todo material... Lembrando, né, Gustavo, que é para rede monofásica e bifásica essa equação. Exatamente. Essa equação aqui é para mono e bifásico. A gente vai ver o trifásico depois, que é muito simples, é muito parecido com essa, tá? Mas, voltando aqui então, a resistividade do material é esse Rho aqui. Esse valor você vai encontrar tabelado, tá? Então, a gente vai passar o valor aqui para vocês, que normalmente se usa na prática. Então, não precisa se preocupar com isso. O L é a nossa distância em metros do nosso cabo, né? Então, como a gente falou, qual vai ser a distância do cabo do quadro de medição até o padrão de entrada e etc. Ou seja, ligar um motor, né? Então, a gente vai ter essa distância aqui. Então, o que é o ΔV na nossa fórmula? O ΔV é a porcentagem da queda de tensão. Então, a norma estipula que 4% é a nossa queda de tensão máxima aplicada no condutor. Então, a gente vai utilizar 4% nos nossos cálculos, tá? É de acordo com a NBR 5410, né? Exatamente. De acordo com a 5410, a nossa norma, né? A nossa porcentagem da queda de tensão máxima aplicada no condutor é 4%. Então, a gente vai utilizar aí 4% nos nossos cálculos. O nosso I é a nossa corrente da carga. Então, seja a carga uma casa, seja a carga um motor, ou um triturador, como o professor falou antes, etc. Então a gente vai ter a nossa corrente, né? E o V é a nossa tensão da rede elétrica, que a gente vai multiplicar aqui, né? Então esse V vai ser 127 volts, 220 ou 380. Então, vendo essa fórmula, a gente vê que alguns valores já são constantes, né? Então, a gente não precisa ficar multiplicando toda hora todo o cálculo que vai fazer. Então, a gente não vai ficar calculando 2 vezes Rho e dividido pela ΔV, por exemplo, que são constantes, que todos os cálculos vão ser os mesmos, né? Então, a gente vai ver aqui na prática qual que a gente vai calcular o S de uma forma simplificada, apenas com duas variáveis, tá? Então, pessoal, já vamos para o nosso primeiro exemplo, tá? E onde eu vou explicar para vocês de onde é que a gente descobre a nossa fórmula simplificada, então, como eu tinha falado antes. Então, para a gente achar mono e bifásico o nosso condutor, né? A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, essa fórmula a gente derivou daquela fórmula. E como que a gente fez isso? Bom, como eu falei para vocês, 2, Rho e o ΔV são constantes. Então, se são constantes, a gente pode multiplicar, né? E todos os outros cálculos vão ser os mesmos, porque eles são constantes. Então, o Rho vai mudar apenas para o alumínio e para o cobre, tá? Então, a resistividade do cobre vai ser 0,0172 milímetros por ohm. Então, a nossa resistividade vai ser 0,0172, tá? Esse valor multiplicado por 2 e dividido pelo nosso 4% dá ali o nosso 0,86. Então, esse valor vai ser constante para os nossos cálculos de cobre, aplicado, claro, no mono e no bifásico, tá? Então, como a gente já descobriu aqui, da onde veio essa nossa fórmula simplificada do cobre, vamos achar a nossa fórmula simplificada do alumínio também. Então, a gente fez a mesma coisa com a nossa conta do alumínio aqui e descobriu 1,41. Mas da onde que a gente achou esse 1,41, né? Então, a resistitividade do alumínio é um pouquinho maior, é 0,0282. Então, aplicado esse valor da nossa resistitividade do alumínio naquela fórmula geral, né, 2 vezes a resistitividade do alumínio, dividido pela nossa resistitividade, a nossa porcentagem da queda de tensão, que é 4%, a gente encontrou aqui 1,41 a nossa fórmula, então. Então, esse vai ser a nossa fórmula simplificada para os nossos exemplos, que você pode utilizar aí para os seus trabalhos, para você determinar o cálculo da bitola do seu condutor, então. Então, pode ver que fica muito mais simplificado você usar apenas 1,41 do que usar aquela fórmula inteira. Então, você vai precisar apenas do seu tamanho, da sua distância do seu condutor, a sua corrente, né, e a sua tensão. Então, a sua tensão normalmente você já vai ter, a distância você também já vai ter, e às vezes você vai precisar calcular apenas a corrente, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai calcular a corrente de um motor de 2CV, tá? Então, qual vai ser a nossa corrente desse motor de 2CV? Primeiro de tudo, a gente tem que saber qual é a potência de um motor de 1 CV, né? Então, a potência de um motor de 1 CV vai ser 736 watts. Então, essa aqui vai ser a potência de um CV só. Então, a gente vai ter 2 CV, a gente vai ter 1.472 watts. Então, essa potência de 1.472 não é a potência que o motor exige da rede elétrica, tá? Essa é a potência ativa do motor. Então, a gente precisa da potência aparente do motor para a gente calcular a nossa corrente.
Então, para achar a nossa potência aparente, a gente vai fazer como? A gente vai pegar a nossa potência ativa, que é 1472, e dividir pelo fator de potência. Normalmente, esse valor você vai encontrar para o 0,8, 0,92. A gente vai utilizar aqui 0,8 como nosso exemplo. Então, a gente vai utilizar aqui um fator de potência de 0,8, tá? Para encontrar a nossa potência aparente. Então, 1472 dividido por 0,8, a gente vai encontrar 1840 VA. Então, essa vai ser a potência que o motor vai exigir da sua rede, tá? Então, a gente tendo a nossa potência aqui, a gente pode encontrar a nossa corrente, então. Então, para encontrar a nossa corrente, a gente vai utilizar essa potência aqui. Então, vamos achar a nossa corrente aqui, 1840, e dividir pela nossa tensão, que no caso aqui a gente vai utilizar o exemplo 127 volts. Então, a gente vai encontrar aqui 14,48 amperes. Então, essa é a nossa corrente que a gente estava procurando no nosso motor, né? Então, o motor de 2CV nesse fator de potência 0,8, a gente vai encontrar aqui 14,48 amperes. Então, a gente já tinha o nosso L, né, que é 60 metros, que é a nossa distância do nosso condutor. A gente tem agora o nosso I, que é o 14,48, e já tem o nosso V também, que a gente já colocou aqui, que é o 127 volts, né? Então, vamos encontrar o nosso S aqui no condutor de cobre, que a gente calculou agora a nossa corrente, né, que é um motor de 2CV. Vamos lá. Então, o S vai ser 0,86. Vamos abrir parênteses aqui, porque a gente vai fazer essa continha agora. O L, a gente vai ser 60 metros, né? 60 metros aqui, que é a nossa distância do condutor. O I, que a gente encontrou, que é 14,48. E a gente vai dividir pela nossa tensão, que no caso é 127 volts. Então, fazendo essa conta, 60 vezes 14,48 dividido por 127 e depois multiplicando por 0,86, a gente vai encontrar aqui o nosso S, que é igual ao valor de 5,883. Aqui eu posso colocar milímetros quadrados, tá? Mas a gente sabe que 5,88 não é um valor comercial de cabo, né? Então a gente vai sempre procurar qual é a próxima bitola, seja maior que essa, tá? Superior, isso aí. Então, 5,88, qual que é o próximo de 5,88? A gente vai encontrar aí um condutor de 6 milímetros quadrados. Então, você vai utilizar 6 milímetros quadrados nesse exemplo de um motor de 2CV, né? Esse exemplo de um motor de 2CV, com a nossa distância de 60 metros. Então, pessoal, vamos para o nosso segundo exemplo, onde a gente vai determinar a bitola de um condutor de uma casa, tá? Os condutores de cobre, 127 volts. Porém, essa distância é de 60 metros, tá? A distância percorrida do condutor. Então, vale relembrar que em 127 volts não é recomendado usar distâncias muito longas, tá? Então, então você vai utilizar distâncias muito longas, use 220 ou 380. A gente vai ver nesse segundo exemplo que distâncias muito longas em 127 volts normalmente dá um condutor muito exagerado, tá? Então, se você utilizar 220 ou 380, essa bitola vai diminuir. Então, vamos diretamente aqui para o nosso exemplo. Vai ser uma casa, então, com uma distância de 60 metros. O nosso V vai ser 127 volts. E a nossa corrente, a gente vai determinar ali como nossa demanda da nossa residência, tá? Essa demanda da nossa residência, a gente estipulou que vai ser uma demanda de 40 amperes. Então, o nosso I é 40 amperes. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A corrente de 40 amperes, a gente pode pegar como exemplo a corrente do disjuntor lá do QM, lá do padrão de entrada, tá? Nós temos vídeo no canal explicando como que você calcula a demanda de um padrão de entrada. Você vai chegar nesse valor de 40. Não é o caso desse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui nós vamos trabalhar com o cálculo do cabo, com o critério daquela tensão. Então vamos partir do princípio que essa casa vai ter uma demanda de corrente de 40 amperes, tá? Se você não sabe, vai lá no disjuntor do QM, lá no padrão de entrada, o pessoal chama de relógio, né? E verifica qual que é o valor, tá? Então no caso aqui seria de 40 amperes. Beleza, isso aí. Então a gente já tem os nossos 3 valores aqui que a gente precisa para a gente calcular a nossa bitola, né? Então, já utilizando a nossa fórmula diretamente aqui, então a gente vai achar que o S é 0,86. A gente abre parênteses aqui, multiplica o L, que no caso é 60 metros. Multiplica pela nossa corrente de demanda da nossa residência, né, que é 40 amperes.
e dividir pela tensão, que é 127 volts. Então, fazendo essa conta aqui, 60 vezes 40 dividido por 127, multiplicado por 0,86, a gente vai encontrar a seção do condutor igual a 16,25 milímetros quadrados. Pois é, rapaz, olha só, 16,25 milímetros quadrados, né? A regra diz que quando você pega um valor maior que o 16, você teria que usar o 25 milímetros, né? Só que, pô, o cara vai gastar muito aqui, né? Sim. Se ele for utilizar um cabo de 25 milímetros por causa dessa pouca diferença, cara, ó, na teoria era muito fácil você como engenheiro, como eletrotécnico, falar, não, cara, eu use um cabo de 25, né? Muito fácil falar. Só que eu aqui na prática, pessoal, eu como eletricista, eu faria o seguinte, ó, como deu muito pertinho aqui, ó, eu utilizaria o S igual a 16 milímetros. Então, certo? a gente vai utilizar um S de 16 milímetros. Certo. Agora, se o cara quiser ficar contente e utilizar um 25 milímetros, aí vai ter que reforçar os postes, diminuir a distância, né? Veja, o cabo 16 milímetros já pode colocar a distância um pouquinho maior entre postes. Se você usar o cabo 25, ele vai ter que diminuir a distância, vai usar mais poste, né? Vai gastar mais, então vai do critério de cada um, né? Então, pessoal, vamos para o nosso terceiro exemplo, que também é de uma residência, tá? Essa residência a gente vai usar a mesma demanda que o exemplo anterior, que é 40 amperes, porém agora a nossa distância vai ser de 120 metros, tá? E a nossa tensão vai ser de 220 volts. Aqui a gente vai utilizar o exemplo de alumínio e o exemplo de cobre para a gente ver a diferença diretamente na prática, tá? Então vamos começar aqui com o nosso de cobre, tá? Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui com o de cobre. Então a nossa distância vai ser um pouquinho maior, vai ser 120 metros, né? Então vai ser o L igual a 120. A nossa corrente vai ser igual no exemplo anterior, que vai ser uma corrente de demanda igual a 40 amperes. E a nossa tensão vai ser 220 volts agora. Então, esses valores aqui, pessoal, a gente vai utilizar com o de cobre e com o de alumínio. Porém, a gente só vai mudar aqui o 0,86 e o 1,41 na forma. Vamos ver, então, diretamente aqui com o de cobre, tá? Então, o primeiro de cobre, a gente vai utilizar o 0,86, multiplicando aqui, né, o nosso L, multiplicando o I e dividir pela nossa tensão. Então, vamos aqui, 120 metros, multiplicado pelo nosso I, que é 40 amperes, dividido pela nossa tensão, que é 220 volts. Então, encontrando esse nosso S, fazendo essa conta, né, 120 vezes 40, dividido por 220, multiplicado por 0,86, a gente vai encontrar um cabo de 18,76 milímetros quadrados. Então, usando aquela lógica que a gente viu até agora, 18,76 não existe no mercado um cabo dessa bitola, né? Então, o nosso próximo vai ser o quê? Vai ser 25 milímetros, né? Então, a gente vai utilizar aqui 25 milímetros quadrados no nosso condutor de cobre, nesse exemplo, tá? Então, 25 milímetros então, de cobre, vou deixar aqui marcado, para a gente fazer agora a diferença do alumínio, tá? Então, vamos fazer o nosso de alumínio agora com os mesmos valores, tá? Então, a gente vai ter o nosso L, que é 120 metros, a nossa corrente, que vai ser 40 amperes, e a tensão vai ser 220 também. Porém, o nosso S aqui vai mudar por causa desse 1,41, que é a resistividade do material que a gente viu anteriormente, né? Então vamos lá, o nosso S, que vai ser o nosso condutor de alumínio, vai ser 1,41 multiplicado pelo mesmo valor, né? Então 120 metros, né? Multiplicado por 40 amperes, dividido por 220 volts. Então o nosso S aqui, o nosso condutor de alumínio, vai ter uma seção de 30,76 milímetros quadrados. Usando a mesma regra, 30 milímetros não tem, a gente utilizaria aqui uma seção de 35 milímetros. 35 milímetros quadrados, então, o nosso condutor de alumínio, né? Então, aqui que a gente vê a nossa diferença na prática. Se você vai utilizar aqui um condutor de cobre, você utilizaria 25 milímetros quadrados. Mas se você utilizar um de alumínio, você terá um de 35 milímetros quadrados. Então, pessoal, aqui você vê, né, que realmente tem essa diferença de bitola, só que considerando uma casa a 120 metros de distância, cara, o condutor de cobre está muito caro, né? Os caras vão até roubar esse cabo dele lá. Então, o interessante aqui, de qualquer forma, ele vai estar instalando com o condutor de alumínio mesmo, né? Na prática, ele vai estar utilizando o condutor de alumínio na parte externa, nos postes, ali pendurado nos postes, e quando for entrar para casa, né, para casa da pessoa, lá para a distribuição, ele vai entrar com cobre, né? Provavelmente você vai estar utilizando aqui 35 milímetros para o cabo nos postes. E aí lá na parte que vai entrar para casa, lá, tanto na parte do QM quanto da casa,
ele vai utilizar o quê? O 25mm ou o 35mm? Aí tá a questão, né, cara? Aí é o seguinte, pessoal, se lá no padrão de entrada ele está utilizando cabo de 16, lá no padrão de entrada, né, entrada até o quadro de medição 16mm, ele pode estar utilizando 16mm também na parte interna que vai para casa, tá? Sendo o seguinte, ó, essa distância de 120 metros, a distância mais longa, cabo de alumínio, 35mm, tem que ser. Só que os cabos que estão chegando para o quadro, aí tem que ver, né? Ele vai usar 35mm para chegar no quadro? Não precisa, cara. Ah, mas se ele quiser usar, pode usar. Só que vai dar trabalho, tá? Então tem que ficar bem claro, o lance que vai passando pelos postes, cabo de alumínio com essa queda de tensão, cabo 35mm, tá? Chegou na casa, usa o conector de perfuração, né, piercing lá, ou conector cunha, conecta no cabo de 16, por exemplo, se for o 16 está chegando lá no QM, e joga pro quadro de distribuição. Deu para entender isso aí, né? Sim. Então o cara vai querer jogar o 35 lá pro quadro de distribuição dele, daí fica complicado, né? Então, pessoal, até agora a gente viu 3 exemplos de rede monofásica ou bifásica, tá? Seja 110 volts, seja 220 volts, tá? Então, agora a gente vai ver o trifásico. Então, o trifásico a gente não vai utilizar aquela fórmula ali. Mas o quão diferente é a fórmula do trifásico, né? A gente vai ver que é muito simples. Eu até coloquei aqui para vocês que o nosso S, nossa seção do nosso condutor, vai ser raiz de 3 vezes o nosso Rho, vezes o L, vezes o I, tá? Então, como antes, como nossos exemplos anteriores, a gente fez no monofásico e no bifásico, a gente encontrou as constantes na nossa equação, né? Para simplificar e ficar mais fácil na hora do cálculo. Então, como a gente tem aqui raiz de 3, o nosso Rho e o nosso ΔV são as nossas constantes, então se a gente multiplicar essas 3, a gente sobra apenas 3 variáveis aqui da nossa equação. Então, fazendo essa conta aqui pro de cobre, né, que a nossa resistitividade ali, que a gente tinha antes aqui, que é 0,0172, multiplicado pelo raiz de 3, dividido pela nossa queda de tensão, nossa porcentagem, né, que é 0,04, ou no caso aqui a gente utilizou 4, porque a gente multiplicou por 100 aqui, e a gente encontra o valor de 0,744, tá? Fazendo a multiplicação pelas nossas constantes, né, a gente encontra então a nossa seção transversal do nosso cabo. A gente fez a mesma coisa com o nosso condutor de alumínio, então. A gente apenas mudou o nosso Rho aqui, né, a nossa resistitividade do material. Como o do alumínio é um pouco maior, a gente pode ver que o valor deu um pouco maior também. Então vamos ver na prática, no exemplo 4, como que essa fórmula é aplicada. Então nesse nosso exemplo 4, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai encontrar o nosso condutor de cobre e o nosso condutor de alumínio, tá? A gente vai utilizar o exemplo de uma casa, mas pode ser também o exemplo de um motor, beleza? Vamos lá então. Como sempre, a gente tem 3 variáveis aqui. Então, a gente vai ter o nosso comprimento do cabo, né? Essa distância aqui vai ser de 180 metros, então. A nossa corrente, né? A nossa corrente aqui de demanda da nossa casa ou de motor, né? Então, vai ser igual a 40 amperes também, né? Então, 40 amperes aqui de demanda da nossa corrente. A nossa tensão, a gente vai utilizar 380 volts, então, tá? Como é trifásico, a gente vai utilizar aqui uma tensão de 380 volts. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então, vamos aplicar diretamente aqui na nossa fórmula, beleza? Então vamos encontrar o nosso condutor, né? Então a gente vai utilizar 0,744. Lembrando que esse 0,744 é daquela forma que a gente viu antes aqui do trifásico, né? Então a gente vai multiplicar aqui pelo nosso condutor, pelo nosso comprimento do cabo, que é 180 metros, multiplicado pela nossa corrente, né? Nossa corrente de demanda, que é 40 amperes, e dividir pela nossa tensão, que é 380 volts. Então a gente vai encontrar aqui com o nosso S 14,09 milímetros quadrados. Então, utilizando aquela nossa regrinha, né, a gente vai utilizar um superior a esse valor, porque não existe um condutor de 14 milímetros quadrados, né? Então, superior a 14, o nosso próximo é 16 milímetros quadrados. Então, esse daqui, 16 milímetros quadrados para o condutor de cobre, né? Vamos encontrar o nosso alumínio, então, diretamente aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente descobrir nossa diferença, né? Vamos aplicar diretamente, os valores são os mesmos. A gente vai ter 180 metros, 40 amperes e 380 volts. Então o nosso S é 101,22 multiplicado pelo nosso L, que é 180, multiplicado pela nossa corrente, que é 40 amperes, dividir por 380 volts. A gente vai encontrar uma seção 23,11 milímetros quadrados. Então, não temos um condutor de 23 milímetros quadrados, a gente utilizaria aqui 25 milímetros quadrados.
Então, a mesma regra que se aplica no condutor, nosso exemplo anterior, né? Então, 16 milímetros por de cobre, 25 milímetros por de alumínio. Isso tudo, essa diferença toda, é apenas pela resistividade do alumínio, que é um pouco maior que a do de cobre. Beleza, pessoal. Então é isso aí, né? Você viu que é bastante informação. Realmente a gente aqui não está com o objetivo apenas de dar dica, assim, né? Usa tal cabo, usa tal disjuntor, usa tal quadro, o tal sistema de aterramento. A gente gosta aqui realmente de explicar, detalhar cada coisa que você tem que fazer certo, porque numa instalação elétrica não é simplesmente você já determina rapidamente um cabo, determina rapidamente, porque tem a proteção, né, cara? Tem a questão do funcionamento correto dos equipamentos, a garantia de que não vai queimar nada, né? Não vai pegar fogo. Então você viu que realmente a gente tinha equações complicadas aqui, né? Tanto essa equação para o monofásico e bifásico, como aquela para o trifásico. O que a gente fez aqui? O que o Gustavo fez? Ele simplificou, né? Ele colocou a fórmula mais simples, de forma que você vai trabalhar apenas com poucas variáveis. E variáveis perfeitamente conhecidas, né? Por exemplo, aqui, ó, dessa casa aqui, que está a 180 metros do quadro do quadro de medição, lá do padrão, você sabe que lá no padrão tem um disjuntor geral. Então lá foi estipulado que é 40 amperes, né? Então você já tem lá a corrente, que é a corrente do disjuntor. A distância, você sabe que a distância da casa até o padrão é 180 metros. E que a tensão de alimentação é 380, mas poderia ser 220 também aqui, né? Aí basta você substituir, pessoal, os itens, né, que você já conhece, né? 180 metros, a corrente de 40 amperes, a tensão da rede, e você determina a bitola do cabo. Realmente, resumindo, não é complicado, tá? Você vai trabalhar com poucas variáveis aí. Graças ao quê? Graças à simplificação que o Gustavo fez aqui nessa equação. Galera, espero que você tenha gostado então desse vídeo, né? Não esquece de comentar, compartilhar para os seus amigos, né? Deixa um like para ajudar nosso canal, né? Nós vamos voltar agora com mais vídeos juntos. É isso aí, né, Gustavo? Isso aí. Então, obrigado a todos vocês, né, que assistiram o vídeo, e esperamos vocês aí num próximo vídeo o mais breve possível, tá? Um abraço então. E até lá. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenham gostado do nosso método aí um pouco diferente, né? Mas é isso aí, cada vez melhor. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Isso aí.